Já imaginou você sentir que está perdendo suas memórias aos poucos? Quem sou eu? Quem é você? Eu te conheço! Se nunca, venha conosco aprender um pouco sobre uma das doenças que permeiam a nossa sociedade. Aloysius Alzheimer, também conhecido como Dr. Alzheimer, foi um psiquiatra e neuropatologista alemão que descobriu uma doença neurodegenerativa que recebeu seu nome, a doença de Alzheimer. No início dos anos 90, em uma cidade grande e fria na Alemanha, o então especialista em tecidos do corpo e do córtex cerebral conheceu uma paciente de 51 anos, chamada Auguste Deter, que aparentemente estava tendo perda permanente da memória, como o nome de sua filha e esposo, se tinha se alimentado ou não. Além do mais, possuía alucinações constantemente. A paciente estava deitada na cama com o rosto indefeso. Qual é o nome dela? Auguste. Qual é o nome do seu marido? Auguste, eu acho. Parece que ela não entendeu a pergunta. Mesmo os exames mostrando que Auguste era saudável e não possuía nenhum problema físico, Alois, como era chamado o doutor, foi percebendo que mesmo sendo diagnosticada com demência sênior, o caso específico da mulher era muito diferente. Mostro a ela um lápis, uma caneta, uma bolsa, algumas chaves, um diário e um cigarro, e ela os identifica corretamente. E o que é a doença de Alzheimer? É uma doença progressiva de causa ainda desconhecida, mas que está diretamente ligada à genética, que afeta o sistema nervoso, degenerando os neurônios e suas conexões. Essa degeneração é causada pela produção e acúmulo excessivo de uma proteína chamada beta-amiloide. Quanto maior for a quantidade dessa proteína, mais graves serão os sintomas. Os sintomas iniciais são pequenos esquecimentos ou perdas de objetos, que podem ser confundidos com estresse, idade ou privação de sono. Com o tempo, a pessoa pode apresentar dificuldades para realizar tarefas diárias, como pagar contas, fazer compras ou cuidar da casa. Em fases finais, a pessoa pode ter dificuldade para se movimentar ou alimentar, tornando-se totalmente dependente. Apesar da doença ser incurável, há tratamentos que possuem o objetivo de retardar os sintomas mais complexos da doença. Quanto mais cedo o paciente receber o diagnóstico, maior a eficácia desses tratamentos. Entre as opções, o uso de medicamentos inibidores da acetilcolinesterase são de suma importância para auxiliar a comunicação entre os neurônios. Além das abordagens medicamentosas, inúmeras atividades cognitivas estimulam as funções cerebrais e devem ser incentivadas, como a leitura de livros, jornais, revistas, fazer palavras cruzadas, jogar o jogo da memória, manter laços afetivos e relacionamento. A atividade física se une ao tratamento médico para melhorar a qualidade de vida. Dentre eles, exercícios de alongamento, fortalecimento muscular e exercícios aeróbicos, como caminhada. Outras abordagens alternativas também estão sendo estudadas, como o uso do canabidiol como ferramenta terapêutica para a doença do Alzheimer. Mas afinal, o que é canabidiol? O canabidiol é uma substância química isolada da planta cannabis sativa, também chamada de maconha ou cânhamo. Essa planta contém mais de 80 produtos químicos denominados canabinoides. Os cientistas acreditam que os canabinoides protegem a planta contra insetos, bactérias, fungos e fatores ambientais estressantes. O canabidiol está cada vez mais sendo utilizado de forma medicinal. Pode proteger o sistema nervoso central, ampliando a sobrevida dos neurônios, além de ajudar a deter inflamações e controlar a pressão arterial. Ele pode ser usado como uma forma de complementar ou proporcionar tratamentos eficientes para diferentes quadros, como doenças crônicas, degenerativas ou para o alívio de dores de modo geral. Para que o canabidiol seja extraído, é preciso passar por um processo seguro, feito em laboratório. Por conta disso, uma pessoa só pode importar o canabidiol em formato de óleo ou medicação. Mas qual a diferença entre o canabidiol e o tetrahidrocanabidiol, ou THC, como é mais popularmente conhecido? O THC também é uma substância presente na planta da maconha. Ele é responsável pelos efeitos psicoativos, isto é, na consciência e na atividade mental. Já o CBD não tem estes efeitos. No entanto, tanto o THC quanto o CBD apresentam um valor terapêutico grande, podendo algumas vezes serem combinados em medicamentos para se tornarem mais eficazes.
E aí, gostou de aprender um pouquinho mais sobre esse tema? Se sim, aponta a câmera do seu celular pelo QR Code a seguir e venha ler nosso projeto de pesquisa sobre o uso do canabidiol na doença de Alzheimer.